O caso Daniel completa um mês hoje e o Tribuna vai fazer algo impressionante. Nós reconstituímos o assassinato brutal do jogador nos mínimos detalhes. O que você vai ver agora vai chocar muita gente. Nós fomos até o mesmo local onde o corpo foi desovado, onde tudo aconteceu. Nós reunimos trechos de várias reportagens e colocamos juntos com esta reconstituição. Obviamente que eu preciso dizer aqui para me resguardar, para que nenhum advogado fique enfurecido. Eu estou falando de todos os advogados. Isso aqui não significa que vai ficar na mesa da justiça. Não significa que nós estamos falando que aconteceu exatamente assim. Mas, de acordo com muitos depoimentos, de acordo com entrevistados, de acordo com delegados, isso aqui pode ter acontecido. É do Tribuna da Massa, é exclusivo. Põe na tela. Alana completava 18 anos e queria uma festa inesquecível. Seus pais não mediram esforços. Os amigos dizem que Daniel Correia era um jovem quieto, como todo bom mineiro. Uma timidez que desaparecia quando ele entrava em campo. Aí, ele partia para cima dos adversários e mostrava todo o seu talento. Olha só a jogada para dentro da área, Daniel de novo, invadiu, tocou! De novo o garoto Daniel! Daniel estava realizando o sonho de todo menino brasileiro. O sonho de jogar futebol, de ganhar dinheiro, de se relacionar com belas mulheres. Um sonho que começou a virar pesadelo desde a noite do dia 26 de outubro. Depois de passar por grandes clubes, como Cruzeiro, Botafogo, São Paulo e Coritiba, Daniel estava jogando no São Bento de Sorocaba, no interior de São Paulo. Mas ele ainda mantinha amigos em Curitiba, dos seus tempos de futebol paranaense, e costumava vir para festas aqui na capital. E foi justamente o convite para mais uma festa aqui em Curitiba que o levou direto para a morte. Para comemorar a maioridade dela, o pai, Edson Brits, não economizou e fez jus ao apelido de Juninho Riqueza. Alugou 2 camarotes numa das baladas mais concorridas de Curitiba. Extraoficialmente, ele teria gasto cerca de R$22 mil na festa. Oficialmente, uma nota fiscal da Casa Noturna indica que Juninho Riqueza teria gasto R$ 3.262,90. Apesar da controvérsia sobre os gastos, uma coisa é certa: eles consumiram muita bebida na festa. De acordo com o depoimento de Edson Brits, ele e os convidados beberam 35 garrafas de vodka na Casa Noturna. Daniel estava entre os que mais beberam. Um exame no corpo mostrou que ele tinha 13,4 decigramas de álcool por litro de sangue. Quantidade que o deixaria tão bêbado que, para o delegado do caso, ele seria incapaz de estuprar alguém. Depois de passar a noite bebendo, o rapaz pegou um Uber e foi para a casa da família Brits continuar a farra. Já na manhã de sábado, ele percebe que a mulher de Edson está dormindo sozinha no quarto. O jogador começa a tirar fotos e exibir para amigos sobre o que estava acontecendo. Ele tinha um grupo privado no WhatsApp, onde ele e os colegas publicavam as suas conquistas sexuais, ou seja, fotos e vídeos com mulheres em situações degradantes. Nestas mensagens, se gabando da situação, ele conta que iria transar com a mãe da aniversariante sem ela perceber, com a mulher casada, dentro do quarto em cima da cama do casal. O jogador teria sido pego, flagrado pelo marido. Depois disso, o rapaz foi espancado, torturado. Passaram uns 10 minutos, 5 minutos, ouvi muita gritaria, pedido de socorro para que acudisse, para que não acontecesse uma tragédia, pois iria acontecer uma tragédia. Nisso eu fui pela janela, porque a porta do quarto estava trancada, fui pela janela, pro lado de fora, e avistei o que estava acontecendo. O rapaz que veio a óbito estava sendo enforcado, apanhando muito,
E aí nisso entraram mais 2 rapazes, inicialmente, começaram a ajudar a bater nele. Após isso veio mais um rapaz, arrancaram ele do quarto, já bem machucado, bem debilitado. No que tiraram ele do quarto, jogaram ele pra fora, um pouquinho pra fora da garagem, e ali continuaram a espancar ele. Mexeu com mulher de bandido e vai morrer. Era manhã de sábado, dia 27 de outubro, quando a polícia e a guarda municipal foram comunicadas para atender uma ocorrência de encontro de cadáver num dos lugares mais bonitos de São José dos Pinhais. A região é de lagos, pesca e pague, vinícolas, hotéis, fazendas e reflorestamento. Moradores da região, eles andando por aqui, avistaram aí a poça de sangue na rua e seguiram aí a marca do sangue que seguiu sentido a plantação de pinos, e cerca de 30 metros já encontraram o corpo aí. Viu sangue e daí eu falei para o meu piá que estava junto, né? Que isso não era de um animal, nada. Daí ele saiu correndo, entrou no mato ali, 10 metros já encontrou o corpo ali. Tava horrível. Tava tudo cortado, o pescoço tudo, sangrando tudo, sem roupa tudo. A polícia começou a investigar e descobriu pistas rapidamente, porque a família e os amigos rastreavam a viagem do jogador. Estava sem identificação. Através aí no domingo, familiares conseguiram identificá-lo, que seria um jogador de futebol. Ali foi uma coisa ali com bastante malvadeza. Quem fez estava com raiva, possivelmente. Então, tudo isso vai ser apurado nas investigações. A repórter Simone deu continuidade ao caso, ao ser constatado de que a vítima seria o jogador Daniel. O sotaque mineiro e a timidez do jogador andavam juntos. Nas redes sociais, Daniel Correia Freitas era discreto. Não escondia a paixão pela família e pelo futebol. Como meia, trilhava uma carreira de sucesso. Gol! É do Botafogo! Daniel! Em 2017, ele jogou no Curitiba. Atualmente vestia a camisa do São Bento, time paulista. Mas aos 24 anos, essa trajetória foi interrompida. A polícia investigava enquanto o assassino e as pessoas que estiveram na cena do crime articulavam mentiras e dissimulações para enganar a polícia e familiares. Alana e Edson Brits passavam falsas informações para quem quisesse. Mensagens e prints do WhatsApp chegavam à polícia, revelando e apertando o cerco de que a morte de Daniel era um caso passional. Edson Brits tenta consolar a mãe do jogador, o rapaz que ele acabara de matar, fazendo uma ligação. O detalhe é que o chip que o Edson usava era de um jovem morto em 2016 por 4 encapuzados. Foi em 15 de julho de 2016. Fernando Cidral, 21 anos. O Fernando, que já tinha passagens pela polícia, quando observou esses 4 homens encapuzados e com armas na mão, obviamente que ele já sabia que a bronca era com ele, por isso tentou fugir e pular aquele muro lá atrás, mas não conseguiu. Na primeira tentativa, ele já recebeu o primeiro tiro nas costas. No total foram 7 disparos. Tiros de fuzil. Fernando morreu ali na hora. Nunca antes havia existido qualquer tipo de pista que levasse aos 4 assassinos. A única pista, no entanto, surgiu recentemente com o caso Daniel. Outra coisa que levantou muitas suspeitas e interrogações dos investigadores foi o celular utilizado pelo Edson para ligar para a família do Daniel na segunda-feira seguinte ao crime. Este celular pertencia, ou o número, pertencia a um homem que foi fuzilado em 2016. O que a gente quer, cara, é só ajudar. Eu preciso que você me dê um local de partida pra gente ajudar
porque a gente também está com as mãos atadas, querendo ajudar, querendo falar toda a verdade que a gente sabe para tentar chegar em alguma solução, mas a gente não sabe o que fazer. Agora fica uma pergunta. Se esta foi a última mensagem enviada por Edson Brits, quando ele prestava condolências à mãe de Daniel, ele ainda não sabia que seria preso. Quantas outras mensagens foram enviadas anteriormente? Perguntas que não calam. Qual era o teor destas mensagens? Quais as ligações que o Edson Brits fazia? E por que ele usava o chip de um morto? Um homem que foi assassinado aqui, em São José dos Pinhais, coincidentemente, bem pertinho da casa onde morava Edson Brits, a casa onde o jogador Daniel foi assassinado. Existe ligação entre os dois crimes? Daniel e Fernando Cidral? Com provas contundentes em mãos, a polícia prende 3 integrantes da família Brits. Um advogado criminalista é contratado e Edson é convencido a assumir a morte de Daniel, confessando o crime. Foi quando eu fui até a porta, a mesma estava trancada, pois ele tinha entrado no quarto, tirado a roupa e trancado a porta. Eu arrombei a porta do meu quarto. Quando eu abro a porta, ele está em cima da minha esposa. E ela gritando, pedindo socorro. A defesa de Edson Brits Júnior diz que ele apenas reagiu para salvar a esposa, que seria vítima de uma tentativa de estupro por parte do jogador. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. Edson leva a polícia no local do crime e complementa o que faltava no quebra-cabeças. Tudo para elucidar o mais chocante crime do ano. Depoimentos e prisões dos envolvidos no caso demonstram um emaranhado de sobras de luxúria, bebidas, mentiras, trazendo todos os ingredientes de uma sórdida trama para um crime que na crônica policial fascina a maioria da população. Uma vítima fatal, 2 fotos, 3 pessoas da mesma família e 4 outros envolvidos. Números que ajudam a compreender um dos crimes de maior repercussão na história, a morte do jogador Daniel Correia Freitas. Facada, hein? Depois de muitas idas e vindas, a polícia finalmente apresenta a conclusão do inquérito. 2 fotos teriam deixado Edson Brits ainda mais descontrolado, a ponto de decidir cortar o pescoço e decepar o pênis do jogador. 2 fotos que Daniel enviou para um amigo, pelo celular. A primeira, às 8 horas e 18 minutos da manhã. A segunda, às 8 horas e 34 minutos. Essas fotos, os interrogatórios dos envolvidos e os depoimentos de 21 testemunhas estão no inquérito apresentado pelo delegado Amadeu Trevisan, com o indiciamento de 7 pessoas. 4 por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Edson Brits, 38 anos. Eduardo da Silva, 24 anos. Igor King, 19 anos. E David William da Silva, 18 anos. As 2 mulheres, mãe e filha, também foram indiciadas. Cristiana Brits, 35 anos, e Alana Brits, 18, vão responder por coação de testemunha e fraude processual. E o 7º indiciado é Eduardo Purcotti, acusado de lesões corporais graves contra Daniel. São essas as conclusões das 370 páginas do inquérito do caso Daniel. Um caso cheio de números e contradições. Um caso que tem chocado milhões de telespectadores de Curitiba para o mundo. E a pergunta ainda continua. Quem de fato é Edson Brits? Um homem que agiu por ciúmes ou um criminoso acostumado a matar? A polícia científica aponta que pelo menos 2 pessoas participaram da morte do Daniel. Mas o Tribuna da Massa achou por bem reproduzir em dramatização o que disse nos autos um dos participantes do crime.
Eduardo foi preso em casa em Foz do Iguaçu pelo GAECO. Eduardo Silva, o jovem de Foz do Iguaçu. Ele relatou a sequência do caso após o carro de Edson Brites sair da casa, levando o Daniel em um porta-malas de um veículo Veloster. A reconstituição segue fielmente o depoimento. Foram cerca de 25 minutos da casa de Juninho até o local do crime. Brites estava com mais 3 amigos no carro. Edson ia conferindo as imagens e mensagens do celular do jogador e foi ficando possesso. E dentro do carro sentenciou Daniel à pena de morte. O carro seguia por uma área isolada, em uma estrada rural, longe dos olhos e ouvidos curiosos. Será que só o Edson desceu do carro? Ou foram 2 pessoas? Ou 3? Ou os 4 participaram do crime? Mas vamos voltar na dramatização do que diz o inquérito. Edson e mais 2 desceram do carro. Um outro ficou lá dentro. O que você vai ver agora são cenas muito fortes. Uma reconstituição que a equipe do Tribuna da Massa produziu com exclusividade. Os últimos momentos de Daniel. Espancado minutos atrás na casa, sem cuecas e apanhando ainda dentro do carro, encolhido num porta-malas, restava respirar. Daniel apenas aguardava, desconfortável, o chamado da morte. E ela não tardou a vir. O som abafado do porta-malas se abrindo anunciou a chegada. O cheiro de carro e sangue deu lugar a novas sensações: desespero e medo. Já era a hora da sentença. Com uma faca em punho e certo do seu plano, Edson teve o cuidado de tirar a camisa para não sujá-la de sangue. Com parte do corpo ainda no carro, Edson passa a faca no pescoço de Daniel. Edson tira Daniel do porta-malas e, sob olhares incrédulos dos cúmplices, deu-se início à carnificina. Golpes de faca impiedosos dilaceravam o pescoço do jogador. Edson Brites revelava sua face mais primitiva e covarde. Afinal, ele precisava que os amigos testemunhassem a cena. Posteriormente, depois de bater no pescoço de Daniel, tentando cortar o osso, fez com que os amigos que testemunhavam passassem mal. O jogador foi finalmente carregado para dentro da mata. Agora sim, com a ajuda dos comparsas ou não. Na verdade, todo mundo quer cair fora, mas ficou para Brites levar o corpo de Daniel. Que planejava ainda algo mais cruel. Nu,
Daniel é emasculado com a mesma faca que lhe havia cortado o pescoço. Sujo de sangue e com o membro da vítima na mão, Brits procura um lugar onde pudesse dispensar o órgão decepado. Depois de comprar água e roupas, Edson Brits volta à região e joga em um pequeno rio as marcas do crime. E na colônia Mergulhão, fica para trás um corpo e uma história policial de grande dimensão. Já foi. Por excesso de bebida, brincadeiras e exibicionismo, chega ao fim uma jovem vida e põe em sofrimento e fracasso tantas outras envolvidas no crime da colônia Mergulhão. É de embrulhar o estômago das pessoas que assistem. Quem tem a coragem de matar uma outra pessoa com todo esse requinte de crueldade? Se foi o Brits quem arrastou o Daniel ou não, se ele recebeu a ajuda de outras pessoas ou não, isso agora não importa. Porque essas questões só existem muitas vezes para confundir os jurados que vão julgar esse crime. Não importa se o Edson carregou sozinho, se alguém foi com ele. O que importa é que esse Edson é um assassino, um canalha, um homem que não agiu, na minha opinião, com o calor da emoção, coisa nenhuma. Quem age no calor da emoção chega e mata. Ele não fez isso. Ele teve tempo suficiente para planejar, para afiar a faca, para matar, para chegar em casa, comer um estrogonofe e ligar para a mãe do homem que ele tinha acabado de matar com aquela cara de pau de um homem que não vale nada e prestar condolências. É uma frieza o tom de voz desse Edson Brits, é de assustar que um rapaz desse até pouco tempo estivesse solto. Meu Deus, como pode? Esse rapaz tem que ficar a vida inteira atrás das grades. Cadeia eterna é pouco para um homem com tanto requinte de crueldade. E eu estou falando isso aqui, João Gimenez, porque tem gente que já começou a sair da cadeia, hein, João? Pois é, tem sim. Eduardo Purcotti, por exemplo, ele que não foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado, ele foi indiciado pelo crime de lesão corporal de natureza grave. Ele que estava preso também, acabou sendo liberado, solto pela justiça e vai responder apenas pelo crime de lesão corporal, pois ele teria ajudado no espancamento do jogador Daniel. Agora, um detalhe que eu gostaria de complementar aqui, Passaia, depois desta belíssima reportagem reconstituindo de forma fidedigna, né, cada passo dado pelos criminosos. Quando a gente dá a notícia, muitas vezes nós damos os fatos como aconteceram, falando, narrando. Agora, como é diferente, né? Vendo as imagens da reconstituição, muito fiel ao depoimento que a polícia enviou ao Ministério Público, você vê como é diferente, como ele foi frio, como o assassinato foi bárbaro e cruel. Ele foi muito frio com tudo que fez e muito corajoso, pois depois que ele emasculou o jogador Daniel, ele com o órgão na mão, você pensa, Passaia, a cena foi muito bem mostrada agora. Ele vem andando, caminhando por aquele caminho ali, aquele trilho, e joga, né, o órgão sexual para o outro lado. Eu não imagino que foi um rapaz cheio de medo, não. Ele estava enfurecido como se fosse um super-herói, um machão. Ele vem andando com a faca na mão. Ó, tá vendo aqui quem é o macho? Macho coisa nenhuma. Quem realmente é homem de verdade e tem caráter não manda matar e nem mata. O homem consegue com certeza dominar seus próprios instintos. Isso aí é um bicho, um animal. Isso não é homem nem aqui, nem em lugar nenhum. Ah, Passaia, vou mandar te matar para provar quem é homem. Isso é um canalha, rapaz. Quem manda matar é canalha, quem mata é canalha. É um homem covarde e fraco. O verdadeiro homem
É aquele que domina seus próprios instintos, coisa que você não fez. Sem vergonha, apodreça na cadeia. Me perdoe, minha gente, eu fico revoltado porque isso aí é injustiça. Eu não suporto injustiça. Não suporto essa injustiça maldita que tira a alegria do povo brasileiro. Dane-se se o Edson Brites vai gostar ou não vai gostar. Eu não quero nem saber se ele está gostando da dramatização. Eu adorei, quero parabenizar todos os envolvidos, os nossos funcionários aqui da Rede Massa. Obrigado, Erasmo, que fez uma edição perfeita. Inclusive, ontem o Erasmo estava de aniversário. Parabéns, viu?